lindezas, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo num formato totalmente diferente, onde eu vou falar um pouquinho com vocês sobre coisas da vida, pra gente conversar um pouquinho e trazer pra vocês um pouquinho da minha experiência e do que eu tenho estudado muito nos últimos tempos em relação a relacionamento, autocuidado, amor próprio, enfim, todas essas coisas que eu acho que é o que eu mais tenho focado na minha vida nos últimos tempos. Os conteúdos que eu mais tenho assistido são esses, e eu acho que o que a gente aprende e a gente aplica na nossa vida que funciona, vale muito a pena a gente passar para outras pessoas. E como eu sei que grande parte do meu público são mulheres, né, eu tenho um público feminino, eu acho que o que eu tô planejando trazer pra vocês vai ajudar muito vocês. Então eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Já deixa muito like se você não deixou ainda no início do vídeo. Já deixa esse like aí pra mim, pra eu ver que vocês vão, né, apoiar esse tipo de conteúdo aqui no canal. E se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, porque eu apareço de vez em quando, mas o meu objetivo é aparecer cada vez mais pra gente poder compartilhar experiências e, enfim, voltar a ser uma youtuber, né, que mereça um público fiel. Gente, eu queria começar esse tipo de conteúdo aqui no canal, né, já chutando o pé, metendo o pé na porta, né, e vim falar pra vocês um pouquinho sobre relacionamento abusivo. Eu não sou psicóloga, eu não sou formada em nenhum tipo de coisa relacionada à mentalidade humana, mas tem sido um assunto que eu tenho estudado bastante, tenho gostado bastante, até pra poder me ajudar também em algumas coisas que eu já passei e que eu tenho certos traumas que eu realmente identifiquei em mim mesma, através de terapia, enfim. E eu acredito que grande parte das pessoas que vivem nesse mundo atual estão passando pela mesma situação ou já passaram. E o meu objetivo aqui mesmo é poder ajudar vocês e fazer com que isso traga um certo alívio e abra a mente de vocês de alguma forma. Pra realmente começar a falar, eu queria propor um exercício pra vocês, tá? Eu queria que você olhasse nas relações que você tem hoje em dia, sejam elas amorosas, sejam elas amorosas não, né? Espero que seja uma relação amorosa só por CPF, por favor. Mas as suas relações interpessoais, as suas amizades, no trabalho, o trabalho que você tem, enfim, se você é casado, se você namora, se você está entrando num relacionamento com a sua família, eu queria que você analisasse e percebesse, que você percebesse na sua mente se alguma dessas relações tem sido tóxicas pra você. Como assim, Mayara, tóxicas? Alguma dessas relações tem te sugado a energia e feito com que você se sinta menos do que você realmente é? Qualquer uma das suas relações. E eu falo isso porque nesse ano, né, o ano passado e nesse ano eu passei por uma relação de amizade tóxica. E eu já passei por relacionamentos tóxicos, amorosamente falando. E eu só vim identificar isso na minha vida agora, depois que todas as relações realmente foram cortadas, porque eu percebi o quanto eu me tornei uma pessoa melhor e o quanto hoje em dia eu realmente só mantenho na minha vida pessoas que me fazem bem. Eu não sou obrigada a ser realmente o poço de lamentações ou a lata de lixo de ninguém. Como assim, Mayara? Eu já vivi relações de amizade, por exemplo, em que eu era somente a pessoa que a outra descarregava todo o lixo emocional dela. E eu não sou psicóloga, como eu falei pra vocês, então eu não tenho argumentos e eu também não tenho estudo suficiente pra poder aconselhar uma pessoa em relação aos problemas que ela tem. Você quer dizer que você não é amiga o suficiente pra ajudar uma pessoa com uma palavra de motivação? Claro, gente, claro que eu sou. Inclusive as minhas amigas me procuram muito pra desabafar, porque realmente eu tenho isso de conversar, de aconselhar, e eu super amo isso em mim e amo que as pessoas compartilhem, realmente peçam opinião sobre a vida delas pra mim. Porém, eu não tenho estudos suficiente para poder fazer com que aquela pessoa mude de atitude. Então, o que eu posso fazer
para uma pessoa que me faz de lixo emocional é indicar uma terapia. Porém, eu passei muito tempo nessa relação de amizade tóxica e aquilo fazia com que eu me sentisse extremamente insegura comigo mesma em vários momentos. Só para vocês terem uma noção dessa toxicidade, eu fiquei bem desapegada de Instagram, de postar essas coisas por um tempo, sendo que isso é o meu trabalho, já foi meu trabalho por muito tempo, agora tá voltando a ser meu trabalho de novo, porque essa pessoa me falou uma coisa que me fez ficar extremamente chateada e não querer mais compartilhar minhas coisas e nem fazer disso meu trabalho. Ou seja, era uma pessoa que simplesmente me jogava pra baixo. E não só amizade, a gente sabe que existem muitos relacionamentos amorosos que também são assim. Então eu quero que você faça esse exercício e pense aí na sua vida, no seu momento atual, as pessoas que têm te jogado pra baixo e que não têm agregado em absolutamente nada na sua vida. Como assim não tem agregado absolutamente nada na sua vida? Eu acredito que qualquer relação, seja de amizade, de namoro, enfim, você precisa ter uma troca. Então, se eu entrego coisas boas pra aquela pessoa, se eu sou uma pessoa presente, se eu sou uma pessoa amorosa, se eu sou uma pessoa dedicada, o porquê que eu vou receber de volta uma coisa totalmente oposta disso? Se eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, se eu sou uma pessoa que tá ali sempre colocando a outra pra frente, por que que comigo isso não acontece e eu aceito? E depois que você fizer essa análise, pensa o seguinte: você já percebeu quanto essas toxicidades de relações que você tem tido estão te impedindo de passar para o próximo nível? Como assim, Mayara, o próximo nível? O nível do amor próprio. Sim, gente, porque as relações tóxicas, elas nos tornam totalmente dependentes emocionais delas. Então, você pode perceber que um relacionamento tóxico, onde uma pessoa... Vamos falar de um relacionamento amoroso, onde aquele cara maltrata e coloca pra baixo, e aquela pessoa começa a acreditar naquilo. Ela começa a se sentir realmente da forma que a outra pessoa tá tratando ela. Então ela começa a criar uma certa dependência emocional da outra, que se ela não tiver uma aprovação dessa outra pessoa, ela não consegue fazer nada na vida dela. E por que que você não tá conseguindo passar pra esse próximo nível? Porque você fica totalmente dependente de outra pessoa. E vocês já pensaram que a única pessoa presente com você, do início ao final da sua vida, é você mesmo? No caixão ninguém vai com você. Você vai sozinho. Por mais que seja o seu pai, sua mãe, você não vai com eles. Você vai sozinho. Ai, mas não sei o que... Gente, não. Ninguém é 100% dedicado a você ao ponto de deixar de fazer as próprias vontades para fazer as suas. E por que você faz isso pelas pessoas? Dependência emocional. Eu já tive dependência emocional, não só de relacionamentos amorosos, mas de amizade. Então, por isso que eu tenho super noção do que eu tô falando aqui pra vocês. Isso não te deixa passar pro próximo nível, que é o nível do amor próprio. Você só vai entender o que você merece na sua vida e o que realmente faz sentido pra você, e eu diria, colocando aqui a minha crença em Deus, né, que Ele sempre quer o melhor pra gente. Você nunca vai conseguir chegar nesse objetivo de Deus e seu, que é ser plenamente feliz, se você não tiver o seu amor próprio. Ai, Mayara, mas ninguém é 100% feliz, ninguém... Sim, ninguém é 100% feliz, mas se você não tem o seu amor próprio muito bem resolvido com você mesmo, se você sempre depende de outra pessoa para ser feliz, com certeza você vai ser menos feliz ainda. Então, com certeza, essas relações tóxicas que você tá vivendo, essas pessoas que você tá aceitando na sua vida, porque quem abre a porta e quem fecha é você, elas estão te impedindo de passar para o próximo nível, que é o nível do amor próprio e da independência emocional. Então, essa dependência emocional, essas relações tóxicas, elas impedem que você chegue na sua independência emocional e no seu amor próprio. E você só vai encontrar pessoas incríveis que vão fazer parte da sua vida quando você se encontrar. E não tem como você se encontrar se você não se ama.
A partir do momento que você começa a se colocar como prioridade em todas as suas relações, ah, mas eu vou estar sendo egoísta. Não é ser egoísta, é ser realista de que se você não se amar primeiramente, jamais você vai entender o que é amar outra pessoa. E cara, pra eu chegar nesse nível, eu vou dizer pra vocês que demorou um ano pra eu trabalhando isso em mim mesma, fazendo terapia, fiz terapia do renascimento. Depois da terapia do renascimento, eu realmente entendi quais são os meus traumas, quais são os meus inimigos, os meus demônios, e eu consegui realmente entender o que eu mereço pra minha vida. Só assim eu comecei a atrair pessoas que realmente agregam na minha vida. Porque as pessoas tóxicas que nós temos ao nosso redor, elas nos sugam num nível que você não consegue mais correr atrás dos seus próprios objetivos, porque você vive pela outra pessoa. E cara, se Deus te deu uma vida pra viver aqui nesse mundo, não é pra você viver por outra pessoa, é pra você viver por você e talvez manter pessoas na sua vida pra alcançar objetivos juntos, mas não que você tenha que fazer pela aprovação da pessoa, ou enfim, não é isso, não é sobre isso. O verdadeiro amor que você vai encontrar na sua vida é o próprio. Como assim, Mayara? Então não... é o próprio. Por quê? Porque você pode estar vivendo em qualquer situação que você vai saber o que você merece. Cara, isso é muito, muito incrível, porque você não depende mais de relações com outras pessoas pra você ser feliz, sabe? A sua própria companhia te basta. Se tiver uma outra pessoa, que essa pessoa seja incrível, incrível, e que ela traga pra você coisas positivas e coisas que vão te levar pra frente, sabe? O que eu quero dizer, gente, é que sim, infelizmente tem muitas pessoas que só nos fazem afundar. E como eu disse pra vocês, eu passei por umas relações assim nos últimos meses não, faz até com tempo, graças a Deus. E eu comecei a observar o quanto a minha vida tava travada, o quanto eu não conseguia correr atrás dos meus objetivos, eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia ter uma paz de espírito, porque eu estava dependendo de pessoas que estavam me levando pra maus caminhos, pra coisas negativas pra minha vida. E por quê? Porque eu permiti que essa toxicidade fizesse parte da minha vida. A partir do momento que eu impus limites e fechei a porta, eu percebi o quanto a única pessoa responsável pela minha felicidade sou eu mesma. Eu vou contar uma história pra vocês que eu vi no TikTok de um cara que eu sigo, que ele é muito incrível. E é uma história de um pai que ele dá pra filha um carro de presente, porque ela se formou na faculdade. Então ele dá esse carro pra ela de presente e fala: olha, leva no estacionamento de carros usados e vê o quanto você consegue por ele, né, pra você ficar com esse dinheiro aí, enfim, pra você fazer o que você quiser. Então ela leva o carro que o pai deu pra ela de presente numa loja de carros usados, e quando ela chega lá, eles dão 10 mil reais, enfim, dólares, whatever, pelo carro. Ela acha muito pouco, então ela volta e ela fala pro pai: pai, eu fui no estacionamento e eles me deram somente 10 mil reais pelo carro. Então o pai dela orienta que ela leve o carro nesses lugares de desmanche, sabe? Pra ver qual o valor que eles vão dar pelo carro. Então ela faz isso, ela vai nesses lugares de desmanche de carro e eles dão 1.000 reais pelo carro, ou seja, um valor ainda menor do que o valor que tinham dado no estacionamento que ela levou anteriormente. Então ela volta pro pai e fala: pai, deram 1.000 reais somente pelo carro, agora o que que eu faço?
Lembrando que tanto no estacionamento quanto no ferro velho que ela levou o carro, as pessoas sempre colocavam defeitos. Então, a gente vai dar 10 mil porque o carro tá muito desgastado. A gente vai dar só 1.000 porque o carro tá muito velho. Então, o pai dela orientou que ela fosse num evento de carros esportivos que ia ter na cidade, de carros antigos. E quando ela chegou nesse evento, ofereceram pra ela 500 mil reais pelo carro, porque se tratava de um Nissan, de um modelo bem antigo, acho que é Skyline, uma coisa assim. É um carro antigo da época, não, um carro bem antigo, né, que fez muito sucesso na época e que era totalmente raro de se encontrar. Então, era um carro muito valorizado. Então, ela voltou e contou pro pai, e o pai falou: eu fiz isso de propósito porque eu queria que você entendesse que nos lugares certos e com as pessoas certas, o seu valor, ele vai ser sempre reconhecido. Agora, se você se envolve com pessoas em lugares que você não é valorizado, eles sempre vão te mostrar os seus piores defeitos e você não vai encontrar uma valorização de acordo com o que você realmente é. E ele diz assim pra ela: se você não for valorizado ou valorizada, não fique triste, porque você está somente nos lugares errados, com as pessoas erradas. Então, é sobre isso, sabe? Muitas vezes a nossa baixa autoestima, eu fico até emocionada de falar sobre isso porque faz muito sentido. Às vezes a nossa baixa autoestima, a nossa falta de vontade ou de força para correr atrás dos nossos objetivos tem muito a ver com os lugares e pessoas que nós mantemos na nossa vida. E não adianta você falar que isso não interfere em quem você é, porque interfere sim. Você é o que você... o ambiente que você tá. E eu lembro muito bem um dia que eu fui num restaurante, foi aniversário de uma amiga, e um amigo dela me falou o seguinte: como você vai trazer pessoas incríveis pra sua vida, como você quer conhecer pessoas incríveis na sua vida se você frequenta lugares que não tem pessoas tão incríveis assim. E isso quer dizer muito sobre... Cara, se você quer ser uma pessoa foda, não vai ser indo pra balada todo final de semana e, enfim, gastando o seu tempo no TikTok que você vai ser uma pessoa incrível. Você precisa gastar o seu tempo com livros, com cursos, com tempo de qualidade, sabe? E aí você vive uma vida totalmente precária, uma vida totalmente largada, e você quer que pessoas incríveis apareçam na sua vida. Por mais que seja um propósito de Deus pra você, isso não vai acontecer, desculpa, porque você não tá fazendo por onde, sabe? Entenda o seguinte: a forma com que as pessoas te tratam diz muito mais sobre ela do que sobre você. Mas, se uma pessoa te bate uma vez, seja fisicamente, com palavras ou com atitudes, e você aceita, o problema é a pessoa. Se uma pessoa te bate 2, 3, 4, 5 vezes, o problema não é a pessoa, o problema é você. Por quê? Porque aquilo já faz parte da pessoa. A pessoa é assim. Agora cabe a você impor limites e falar: não, eu não aceito isso pra minha vida, eu não quero isso pra mim porque não tá me fazendo bem, não está me fazendo feliz. Eu não tenho por que aceitar. E essa é a maior dificuldade que eu acredito que as pessoas tenham hoje em dia, que é pelo medo de magoar o outro ou de perder o outro, ela acaba se perdendo dentro das relações. É engraçado como às vezes a gente quer receber coisas incríveis na nossa vida, pessoas incríveis na nossa vida, com um copo meio vazio, né? Você tá ali com aquele copo meio vazio, você não tem seu amor próprio, você não cuida de você, e eu não tô falando só de aparência, eu falo de intelecto e de espiritualidade e de emocional. Você não procura uma terapia, você não você não tem um autocuidado, você não se olha com amor. Seu copo tá super vazio, mas você quer receber uma pessoa com um copo super cheio na sua vida. Não vai funcionar, gente, não vai funcionar. Essa regra de que os opostos se atraem, na minha cabeça não existe. Porque os muito opostos, eles podem se atrair, mas eles vão se atracar. Porque, cara, não tem como você viver uma relação com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Você vai querer para um lado, a pessoa vai querer para o outro.
você pensa de uma forma, a pessoa pensa de outra. Não, gente, não funciona. Por experiência própria, não vai dar certo. E você já percebeu que a forma com que você se trata é exatamente a forma com que as pessoas vão te tratar? Eu só percebi isso depois que eu comecei a aplicar o amor próprio na minha vida. Se a pessoa não me trata extremamente bem, eu falo isso em todas as relações, em todos os quesitos da minha vida. Se a pessoa não me trata bem, que é o mínimo que a gente espera de outra pessoa, o mínimo, por que eu vou me manter ali, sabe? Se eu já tô feliz comigo mesma, se eu já sei que eu não dependo de ninguém pra ser feliz, que eu já sei que eu não dependo de ninguém pra correr atrás dos meus objetivos, eu não dependo de ninguém pra poder chegar aonde eu quero chegar, pra que eu vou ficar aceitando isso, sabe? Esse copo meio vazio, esse mínimo que as pessoas sempre dão pra mim, sabe? Sobre essa relação que eu tava falando com essa pessoa, com essa amiga que eu tinha, eu percebia uma coisa e eu ficava calada por talvez uma falta de amor próprio ou até mesmo de entender que eu não precisava da amizade pra poder, enfim, viver a minha vida. Eu percebia que ela gostava muito de desabafar comigo, ela gostava muito de jogar todo aquele lixo emocional em cima de mim e eu tinha que dar uma réplica pra ela, dar um conselho, enfim. Mas quando eu precisava fazer isso, ela não tava ali por mim. Ela não queria saber dos meus problemas. Ela não queria me dar um conselho. Até porque uma pessoa que não tem nenhum tipo de amor próprio ou até mesmo de repertório, como que ela vai te dar um conselho, sabe? Tome muito cuidado com as pessoas que você busca pra te dar conselhos, porque conselho, se fosse bom, ele não era dado, ele era vendido. Ok, vai buscar um psicólogo se você tá muito mal e precisando muito de ajuda com alguma coisa relacionada à sua vida emocional. Mas existem sim pessoas boas pra poderem te aconselhar, pessoas que já viveram muita coisa na vida. Eu me considero uma pessoa de 29 anos que já viveu muita coisa na vida. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe disso. Mas nem sempre o nosso conselho também vai ser o melhor pra aquela pessoa. Porém, tem pessoas que nem tem conselho pra dar, porque ela não tem repertório, ela não viveu o suficiente, ela não tem, sabe, experiência de vida, ou ela é uma pessoa totalmente vazia, sabe aquela coisa do copo meio cheio? É isso. Lembrando que se você depende de uma outra pessoa para ser feliz, você está dependendo de decepções para ser feliz. E a própria palavra já diz, decepções. Ou seja, decepção nenhuma traz a felicidade, te traz aprendizado, mas felicidade jamais. Então não dependa do outro. E por que eu tô falando muito, batendo nessa tecla de dependência emocional? Porque eu acredito que as relações tóxicas é exatamente isso que elas fazem com as pessoas. Porque se fosse tão fácil sair de uma relação tóxica, ninguém ia estar numa relação tóxica, sabe? Então, se você acha que você depende de outra pessoa pra ser feliz, ela vai te massacrar o quanto ela quiser e você vai continuar ali apanhando, entendeu? Eu já vivi, como eu falei pra vocês, um relacionamento muito tóxico que eu identifiquei depois que eu terminei. Não foi só um, gente, foram, enfim, alguns relacionamentos tóxicos, não só de amor, como eu falei, não só amorosos, mas de amizade. E eu comecei a perceber que eu tava tendo um padrão. Então eu tava traindo pessoas sempre no mesmo padrão. Pessoas sempre tóxicas, pessoas sempre pesadas, pessoas que me tratavam como descarga de lixo emocional. E eu falei, cara, eu não mereço isso. Mas eu só consegui mudar esse padrão e começar a atrair pessoas que realmente valessem a pena pra minha vida quando eu entendi que não é porque eu estou sozinha que vai ser ruim, sabe? Eu não preciso estar rodeada de amigos pra não me sentir sozinha, porém essas amizades são meia boca, vamos assim dizer. É melhor que eu não tenha ninguém. E hoje em dia eu posso contar num dedo de uma mão quem realmente considera os meus amigos, minhas amigas. Porque muitas pessoas que eu achava que realmente eram os meus amigos ou as minhas amigas me deixaram nos momentos em que eu mais precisei. Então eu aprendi a não precisar mais de...
E isso tem refletido muito na minha vida nos últimos meses, porque realmente eu me fechei, eu me coloquei meio que no modo caverna pra cuidar de mim, dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias emoções. Quase não saio de casa, só pra ir pra academia, não gosto muito de ficar indo pra rolê, nem barzinho, nem nada. Por quê? Porque eu entendi que a minha própria companhia me basta, e que se eu quiser um dia sair com uma amiga ou com alguém, enfim, que seja algo que vai me agregar, sabe? Eu vou encontrar essa pessoa porque eu sei que essa pessoa é bacana, essa pessoa, a gente vai ter uma troca legal, a gente vai ter um momento legal juntos ou juntas. E se for o contrário disso, se for pra eu ser novamente descarga de lixo emocional, ou se for pra eu encontrar uma pessoa que eu sei que vai sugar minha energia, eu prefiro, sabe? Então desculpa se eu estou recusando seus pedidos de encontros, é porque talvez você me desperte aí um gatilho que eu não estou afim de Bom, já falei demais, mas eu queria realmente dizer pra você que tá aí do outro lado, que tá vivendo qualquer tipo de relação tóxica, que tá se rodeando de pessoas pesadas, pessoas que sugam sua energia, ponha um basta nisso hoje mesmo, se possível. Mas eu vou parar de falar com a pessoa, eu vou bloquear a pessoa, se necessário, sim. Isso é muito infantil, Mayara. Bloquear as pessoas no Instagram, bloquear as pessoas no WhatsApp, não é infantil. É você estar se priorizando e se colocando como a verdadeira protagonista dessa história. Eu fiz isso com algumas pessoas, bloqueei mesmo, e eu bloquearia de novo, eu faria tudo de novo, porque só assim eu consegui ter uma certa paz na minha vida. E quem convive comigo e sabe das histórias sabe o quanto eu sou uma Mayara do início de 2023 e o quanto eu sou outra Mayara agora em agosto, dia 21 de agosto de 2023. Eu sou uma pessoa completamente diferente porque eu resolvi me colocar como prioridade e comecei a entender que nada que é tóxico vale a pena. Por mais que você ame, por mais que você goste, por mais que aquela pessoa precise de você, por mais que aquela pessoa muitas vezes não é sobre você, é sobre ela. A pessoa não vai mudar. A pessoa não vai mudar por você, ela não muda por ela. Ela não vai mudar por você. Então pare de gastar sua energia, o seu tempo e a sua vida. Você já pensou que cada dia que você vive é um dia a menos? Pesado, sim, pesado, mas é um dia a menos. Você vai ficar gastando com pessoas que não te agregam em nada, com rolês, com lugares, ambientes que não te agregam em nada? Essa segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, ela nunca mais vai voltar. Você já pensou nisso? Que o ano de 2023 ele nunca mais vai voltar? Que os meus 29 anos, eles nunca mais vão voltar? Os seus 18, 15, 20, 30 anos, eles nunca mais vão voltar. Então gaste a sua vida com pessoas, ambientes e situações que realmente valem a pena. Não com coisas tóxicas, pessoas tóxicas, enfim, não. E eu vou ler uma frase pra vocês hoje que eu anotei, que eu acho que vai falar muito sobre essa questão de toxicidade que eu tô falando pra vocês. Ao impor limites, você descobre se você é amado ou apenas útil. Então, se você tá vivendo uma relação tóxica e você resolveu impor limites finalmente, e essa pessoa não aceitou, essa pessoa não entendeu o seu lado da história, essa pessoa não quis conversar sobre o assunto, não quis tentar mudar de postura por gostar de você, ela não gosta de você, ela não te ama, ela te usa. É muito pesado. É muito pesado, mas é real. E eu convivo com pessoas que estão vivendo isso de uma forma nítida na vida delas e elas não conseguem sair. Então, eu me coloco à disposição. Meu Instagram vai estar passando aqui pra vocês, caso você queira conversar, contar sua história. Como eu disse, eu não sou psicóloga, mas eu acredito que para os meus 29 anos eu tenho uma bagagem bem grande de experiências.
e talvez eu possa te ajudar de alguma forma. Mas é isso. Não seja útil na vida das pessoas. Você merece ser amada. Você merece ser amado da forma mais plena e incrível que alguém pode ser amado ou amada. Então não aceite menos do que o mínimo. Aliás, o mínimo é o mínimo. Aceite sempre mais que o mínimo. E se estiver sendo tóxico pra você, não se mantenha ali, porque em algum momento você vai ser descartada ou descartado. E aí cabe a você saber lidar com isso depois. Bom, então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Eu acho que vai ficar um vídeo longo, até porque é um assunto meio complicado de se falar. É um assunto um pouco pesado. Eu tentei trazer aqui pra vocês alguns conteúdos que eu tenho estudado, que eu tenho visto em livros, que eu tenho visto em vídeos, que eu tenho realmente absorvido pra minha vida. Então grande parte desse roteiro, obviamente, não surgiu só da minha cabeça, mas sim de conteúdos que eu venho consumindo. Porém, eu espero muito que vocês tenham entendido o objetivo desse vídeo. Eu queria muito ajudar vocês de alguma forma, além, né, só do exterior, como eu sempre fiz, falando de moda, falando de maquiagem, mas de uma forma que vocês consigam realmente se conhecer de uma forma mais interna, sabe? Então eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Deixa muito like, compartilha com aquela pessoa que talvez você sabe que tá vivendo uma relação tóxica, que precisa se amar mais, que precisa entender mais e virar uma chavinha na cabeça dela. Manda esse vídeo pra ela, manda meu canal pra ela, porque eu quero trazer bastante conteúdo desse tipo pra vocês agora, tá bom? Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, vai estar passando aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!